Antônio Mila. E chamo também ao palco, ele que é bacharel em Economia, pela Universidade Federal de São Paulo, mestre em Economia pela Universidade Federal de Sergipe e sócio da Roundabout Productions, Samuel Vaz Curado. Boa tarde a todos, muito obrigado pela convite. Este tema interessante e importante, como foi mencionado já e bem explicado. Eu concordo com tudo que foi falado. E esta imensa chance que tem de uma outra perspectiva, né? Quando se olha o mundo, como o Brasil, por exemplo, e olhamos a potencialidade deste país e a realidade. E quando olhamos na história do Brasil, por exemplo, vemos sempre estas tentativas de mais Estado, mais intervencionismo, mais coisas, aspas, sociais, e não avançam. E na história tem muitos exemplos onde depois certas catástrofes se implanta uma política liberal, vamos dizer, e em pouco tempo o país começa a florescer. Experimentamos atualmente esta tentativa na Argentina, vamos ver como funciona, porque sempre tem efeitos extras que não se pode calcular, mas o ponto simplesmente é, agora quando falo do meu país, tinha esta catástrofe do fascismo, nacionalsocialismo, intervencionismo, antiliberalismo, né? E depois se implantou em 48 com o mas de hoje a amanhã uma política de livre mercado mais que possível, e de hoje a amanhã o país começou a florescer. O milagre se chamou milagre, na verdade não era milagre. E como foi mencionado, eu ensinei aqui nós por bastante tempo, e um exemplo que sempre gostava de mencionar nas minhas aulas de economia. Imagina agora um país como a Alemanha posterior. Grandes partes destruídas, milhões de refugiados do leste chegando no país. Falta de habitação, falta de tudo, de pontes, etc. E demorou 3-4 anos. E o país começou a funcionar. E o nível foi quase o mesmo quando você faz uma trajetória sem nada aconteceria. E agora a surpresa. Isto foi feito com o superávit do governo. Porque a economia de si gerou tanta riqueza que mesmo os impostos eram baixos, entrou tanto dinheiro na caixa do Estado. Assim, o Estado operou como poupador, além da poupança das famílias, dos individuais, a poupança das empresas, tinha também a poupança do Estado, excesso de recursos, que serve para quê? Para acumular capital. A acumulação de capital é o segredo. Este é o segredo que se você tem um governo com déficit, significa que tira capital da economia, reduz a acumulação. Não avança, impossível, é absolutamente impossível. E este vale para todos
países com uma exceção. E sempre é muito cuidado quando você compara uma situação como o Brasil, ou França, a Alemanha, o Japão, com os Estados Unidos. Estados Unidos têm a moeda internacional. Eles recebem poupança do todo o mundo. Quando o Brasil tem reservas internacionais, eles aplicam, o Banco Central aplica nos Estados Unidos. E aí aumenta a poupança. Os americanos não precisam pessoalmente poupar tanto como outros países. Assim, sempre cuidado de fazer comparação. Mas, além disso, vimos esta direta causalidade, né, entre a dinâmica da economia privada, a acumulação de capital e riqueza. E tem muitas abordagens para entender este fenômeno do crescimento econômico, da prosperidade, e um elemento que sempre encontramos é a liberdade. A liberdade no sentido de iniciativa privada. A iniciativa privada. E mercados livres. Por que isto é assim? Porque o mercado mesmo, a cooperação e concorrência nos mercados funciona como sistema de descobrimento. Nós não sabemos que é a situação no futuro. Tem tantas possibilidades. Nenhum de nós sabe o que vai acontecer politicamente com novas invenções, com novas ideias. Assim, é impossível que temos um governo e o governo diz: vamos investir nesta área do futuro. Assim não funciona. Assim não funciona porque não sabemos. Os empresários também não sabem. Mas eles fazem, eles procuram, eles tentam. E assim tem uma aprendizagem permanente. O mercado é uma aprendizagem. Agora, pode imaginar o desenvolvimento econômico que estamos agora aqui. Nós sabemos os caminhos do passado, como foi feito isto, este funciona, este não funciona. Internet um fantástico sucesso, celular um fantástico sucesso. Mas sabíamos isto já 10 anos, 15 anos atrás? Não. Assim como acontece que precisamos muitas pessoas que tenham, que exploram este caminho incerto e encontram um caminho que chega ao sucesso. E depois sabemos, mas antecipar neste sentido como uma instituição central, como o governo, não pode e faz grandes maus investimentos que custam uma fortuna. Que custam a fortuna do povo. Né? Estes erros são enormes. Se você estuda a história econômica do Brasil, você vai encontrar muitos destes erros gigantescos, né? Que ainda observamos em todos os lugares. São iniciativas do governo, os governos com grande apoio, e não chegam a um sucesso. Esta liberdade da economia requer também uma liberdade de expressão. Assim, quando você suprime a liberdade de expressão, também se faz um processo econômico com medo. Se cria uma cultura política. Não posso dizer, tenho uma ideia loucura,
todas as grandes ideias que surgiram no mundo, na primeira vez foi uma loucura. E você se tem medo de falar livremente, de ter fantasias. Você sempre não vai adiantar com o progresso. Assim, neste sentido, que incorpora estes pensamentos e a escola austríaca. No final de um artigo que foi recentemente publicado no Instituto Mises Brasil, eu termino. Infelizmente, os valiosos insights da escola austríaca permanecem fechados para a maioria das pessoas, porque são contrários aos interesses políticos do poder. Isto é. Nós temos, você precisa pensar, vamos ter você uma pessoa energética. Agora você tem dois caminhos. Um caminho é empresário, mas se este é suprimido, em que área você entra? Na política. E você se torna uma pessoa de poder, suprimir os outros, em vez de criar. Em vez de um caminho da criação. E continua muito desastre poderia ter sido evitado do passado até hoje se houvessem mais pessoas que enfrentassem as falsidades que são incessantemente proclamados pelos políticos crentes no Estado e sua comitiva. Assim, nós temos um Estado poderoso que se quer manter seu poder. Este Estado precisa da economia como fonte de renda, assim não vai eliminar completamente a economia. Isso não funciona. Assim, mas ele deixa crescer a economia apenas para se manter como gigantesco corpo. E quando pensamos em uma sociedade ao revés, onde o grande parte é economia livre e o mini-estado é o caminho da prosperidade. Assim, nós temos um triângulo muito atraente: liberdade, prosperidade e paz vão juntos. Liberdade, prosperidade e paz vão juntos. Na economia liberal, na economia do mercado, se nós fazemos nossos negócios voluntariamente. Isso é a diferença. Nenhuma pessoa precisa comprar certos produtos de força, diferente dos impostos. Imposto, como foi bem explicado, é uma força perpétua, é violência. Claramente, nós, em geral, aceitamos uma certa contribuição, mas se tem um valor gigantesco, uma grande supressão, uma extrema força. Sempre aceitamos uma certa limitação, mas neste sentido é uma força poderosa que nos limita de nossas ambições. Agora, só algumas palavras do conteúdo principal da escola austríaca.
no sentido che a differenza con il pensamento geral. Claramente bem superficial, basta questo ortopeda o matica e isso que é interessante. Dos princípios da escola austríaca é o individualismo metodológico, que significa nós olharmos o mundo não com abstrações, como a sociedade, o Estado, e tratamos estas fantasias, estes construtos, né? Também os investimentos, né? Como ponto de causalidade. Né? O pior é, né, quase pensar, né, a sociedade é sublime, né? A sociedade faz isto. Né? Ou uma outra coisa que eu vi muito tempo de meus estudantes, falando do desenvolvimento, é a cultura. Não é a cultura. Temos exemplos claros que a mesma cultura em aspas tem diferentes sistemas econômicos. O melhor exemplo é Coreia. Coreia é muito homogêneo, geneticamente, da história da língua. Mas olha os diferentes países, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Semelhante foi a situação da Alemanha, mas não tão drástico como no caso de Coreia. São que faz a diferença, não é a cultura. São certas instituições que foram implantadas de certas pessoas. Que chegaram à liderança a fazer certos pontos. Assim, por exemplo, né, na economia, macroeconomia geral, tem modelos dizendo você reduz a taxa de juros e os investimentos aumentam. E muitas vezes não funciona, porque não tem uma causalidade entre estas abstrações. Né? Que faz a causalidade é o investidor particular. E o certo gerente de um banco ou de uma empresa. Isso claramente no modelo se desloca. Primeiro se desenvolvimento da curva, menos juros, mais investimento. Não funciona. Deslocamos a curva. É um engano. Então o modelo não funciona quando simplesmente você desloca a curva. Se o movimento da curva não funciona. Assim, e o indivíduo como ver. Nós usamos estas palavras, mas normalmente sabemos, como dizendo, o Brasil ganhou a Copa, a Alemanha perdeu ou ganhou. Não foi a Alemanha nem o Brasil, foram jogadores. Estes jogadores, às vezes, foram certos indivíduos que fizeram a diferença. Claramente, nós trabalhamos com estas fantasias, estas construções, estas abstrações, e assim, quando interpretamos estas como causalidades, que estas causam. O Brasil causa uma coisa, a cultura causa uma coisa. Fazemos grandes erros. Outro ponto que a escola austríaca enfatiza, diferente da maioria das outras escolas, é o papel do empreendedor e o papel do capital. Meu exemplo é quando você estuda uma economia sem capital e sem empreendedor,
E a mesma coisa se você estuda um automóvel sem motor e sem motorista. É absurdo. Você soube a carroceria de fora, que polícia boa, tudo são coisas relevantes. Quem que faz a economia andar? O empreendedor, o capital, e quem dirige o empreendedor. Também nós olhamos este capital como uma estrutura, né? Que cuida desta estrutura. Né? Nós precisamos sempre cuidar desta estrutura, adaptar. E um mega erro do governo quando pensa, plantamos isto, construímos esta estrada, calculamos, fazemos esta estrada. Mas olha, que falta a manutenção falta. E em pouco tempo esta estrada que custou milhões não vale mais nada. Ou tem erros no planejamento. Só olhar um pouco na região. Só faço uma viagem no norte ou no sul. Né? Tem uma pista fenomenal, depois chegam quilômetros, onde você não pode passar nenhum carro, é tão pequeno. Faltam pontes em alguns lugares, assim, tudo capital botado por fora, por falta de não cuidar das coisas. Tá? E o governo não recebe sinal. Uma empresa recebe sinal por um lucro. O lucro e a perda são sinais. Assim, se uma empresa faz lucro, significa que faz a coisa certa. Assim, quando tem uma sociedade que desrespeita o lucro, diz é mal, eles empreendedores estão ganhando, etc. Estou falando de empreendedores de verdade, não eles que são ligados com a política. Só gostam de dinheiro extra por causa de produção. Eles realmente dizem que você está castigado, você está castigado porque você fez bem. Agora, um outro exemplo da absurdidade em que vivemos. Nós vivemos não só loucos, em muitas partes do mundo, em muitos países, numa situação de completa absurdidade, de completa loucura. Estou seguro que tudo vai bem. Em 100 anos, quando a maioria dos países do mundo vai ser anarcocapitalista, vai ser libertário, vai acontecer. Né? Nós vivamos impossível de provar 150 anos. Né? Eles vão olhar nossa sociedade e dizer que eles foram todos absurdos. Ok, então são todos absurdos. Só um exemplo. O governo aumenta o imposto sobre cigarros. Para quê? Que as pessoas não fumam, para a saúde. E vários outros coisas. Já olhou sua imposta sobre renda, sobre trabalho? Assim, na mesma lógica, o governo faz imposta sobre seu trabalho para castigar, para não trabalhar. Não é absurdo? É totalmente absurdo. E a maioria das pessoas aceitam. Assim o governo faz bem. Aumenta muito forte o imposto sobre este. Assim se vê claramente que é um engano.
é absurdo, não tem lógica, não tem coerência. Eu posso dizer muitos exemplos da Alemanha. Né? Por exemplo, da Alemanha, né? Para não sempre falar estas coisas sobre o Brasil, temos um governo que subsidia fortemente o uso de carros elétricos. Fantasia de ecologicamente salvar o clima mundial e tudo isso absolutamente, totalmente louco, absolutamente fora de qualquer razão. E este mesmo partido desligou os restos das usinas nucleares. Absurdo. Das fontes de energia que precisam para a eletricidade, eles desligam. Se pode continuar. Né? Assim, onde chega esta absurdidade, chega claramente porque temos um Estado poderoso e temos uma concorrência falsa. Né? Na política tem uma concorrência que absurda ideia tenho eu, em vez de você, e para subir esse risco. E totalmente diferente a concorrência dos partidos que a concorrência no mercado. E outro ponto é, quando você olha a concorrência particular, a consciência do mercado, né? Nunca acontece sem cooperação e sem solidariedade. Assim, o mercado é muito social, muito cooperativo. Se você pensa, você coopera. E estas empresas cooperam. Assim, um ponto que sempre, no capitalismo tem concorrência, tem essas coisas. Não, tem muita cooperação e você pode ver países onde tem muita liberdade, como foi, por exemplo, os anos 60, 70, ainda nos Estados Unidos. Você tem um país com muita cooperação. Enquanto você tem um país com muito Estado, com muito controle, você tem muita luta com a outra. No final, para concluir, outro ponto é dizer, o mercado, a economia livre, se não tem intervenção do Estado, sempre vai produzir depressões. Nós precisamos evitar essas conjunturas, essas crises da economia. Quando se estuda a história econômica, se estuda a Grande Depressão, se estuda a crise de 2008, etc., se nota em pouco tempo que atrás disto é sempre uma falsa política, uma política errada, especificamente política fiscal, certos subsídios, certas leis, certas recomendações, ou uma política errada do Banco Central com a taxa de juros, com o aumento de massa monetária. Assim, para concluir, eu estou convencido que em 100 anos, depois de ver cada país, observando o que está acontecendo hoje, e ver os povos onde temos este progresso, vai se tornar anarcocapitalista, talvez a Argentina vai ser um bom exemplo, precisamos esperar, mas mesmo se no caso vai ter outros, temos já exemplos no leste da Europa, por exemplo, interessantes exemplos. E um ponto é que nós que trabalhamos agora, por exemplo, com os compromissos, a única coisa que nós podemos fazer é preparar intelectualmente este caminho. No final, é vocês. No final é o povo mesmo, os individuais que comunicam, que pensam, que refletem
que vai ter um caminho, o caminho para onde? A prosperidade e a paz. Este é um caminho que andar e, neste sentido, agradeço de novo para ter esta ideia de introduzir o liberalismo aqui na UFES. Obrigado. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel, eu formei mestre aqui na UFES e virei professor aí 2 anos também na UFES. Mas eu fui professor na época da pandemia, daí não tive tanta interação, assim, infelizmente, com a sala de aula física mesmo, né? Mas de qualquer jeito é sempre gostoso voltar aqui para a UFES e conversar com os alunos. Aí falar de escola austríaca do lado do professor, o professor foi meu orientador no mestrado e eu vi muito a UFES, porque estava muito aqui, estudando demais, curti muito a biblioteca daqui, enfim. E de qualquer forma é divertido voltar aqui para falar de escola austríaca. A primeira pergunta que eu pensei em responder quando o Sampaio convidou para falar sobre esse tema foi o que é que distingue a escola austríaca das outras escolas? E aí sempre que a gente vai responder essa pergunta, o que é que diferencia a escola austríaca? Por que a escola austríaca é única e tal? É uma escola tradicional, a gente está falando de Karl Menger, que é o tido como fundador da escola austríaca, publicou os princípios dele em 1871. A gente está falando de uma escola já de um século e meio de vida já. Mas o que é que distingue essa escola das outras correntes de pensamento? E acho que um dos pontos que o professor comentou aqui é falar sobre individualismo metodológico. É como a escola austríaca fundamenta toda a sua explicação dos fenômenos econômicos e sociais a partir da ação humana, da ação do indivíduo. E é a partir daí que ela vai buscar, então, explicar o que está acontecendo na economia, quais são as consequências das nossas ações, é uma cadeia lógica de causa e consequência que os austríacos buscam para explicar os fenômenos econômicos e os fenômenos sociais, né? Mas sempre a causa dessa cadeia está no indivíduo. Então, a gente falou muito aqui de Estado já, Estados e tal. Mas o que é o Estado? Por favor, o que é o Estado? Fala um bando de burocrata, de político que senta numa sala luxuosa, em algum palácio, seja em Brasília ou aqui em Aracaju, enfim. E de lá eles tomam decisões que afetam a vida de todos nós. Né? Na medida em que eles ficam mais fortes, nós, indivíduos, né, temos menor capacidade de tomar nossas decisões. Então essa é uma lição da escola austríaca que, partindo da ação individual, ela vai identificar ali por que o Estado é um problema. Porque o Estado, os governantes, né, os homens que estão lá, os burocratas, eles enfrentam os mesmos problemas que nós. Eles não são especiais em nenhum sentido. Eles não têm mais conhecimento que nós. É sobre isso que eu vou falar aqui, porque eu quero falar bastante do Hayek. Eu vou explicar já por quê, mas eu quero falar bastante do Hayek. E acho que um outro conceito fundamental da escola austríaca é o conceito de ordem espontânea. Que também está fundamentado nessa ideia de ação humana. Porque, veja, o que é a ordem espontânea? É a organização espontânea da vida em sociedade. São os próprios indivíduos que, na medida que eles se desenvolvem, a comunidade vai se tornando cada vez mais complexa, eles vão encontrando instituições para facilitar essa vida em sociedade. O Hayek, quando fala disso, ele cita os 3 principais exemplos que ele cita, são linguagem, direito e dinheiro. 3 coisas fundamentais da vida em sociedade. Né? São exemplos de ordem espontânea. Surgiram espontaneamente a partir da ação dos indivíduos, da interação e da cooperação voluntária entre os indivíduos. Né? Se você pegar a linguagem, por exemplo, não é a gente tem, é verdade, a Academia Brasileira de Letras, a gente tem, sei lá, o vocabulário oficial da língua portuguesa, a gente tem essas instituições. Mas, da onde que surgiu a linguagem? A linguagem surge da percepção dos indivíduos do problema de comunicação. Como que a gente faz para conversar uns com os outros, para trocar ideias, para solucionar os nossos problemas mais prementes ali? A gente precisa matar uma multi, de
gente vai por aqui ou por lá? O que a gente vai conversar? Então, vai começando a surgir esses problemas e eles vão encontrando soluções. A linguagem parte daí. Se depois ela vai ser codificada, vai se tornar algo, vai ser escrito, isso, enfim, né? Elas são um papel de outras instituições que vão se desenvolvendo ao longo do tempo. Mas a origem disso está no espontâneo. O direito também, eu entendo que muita gente tem o direito também, é um outro exemplo. Né? A regra de ouro, né? Faça para os outros o que você gostaria que fizessem com você, ou não faça para os outros o que você não gostaria que fizessem com você, o que você não gostaria que fizessem com você. Também é um outro exemplo. Então, mais primitiva que seja a sociedade ou a organização dessa comunidade, dessa tribo, você não pode matar seu vizinho. Isso é uma coisa que não está nem escrita ainda num pedaço de papel, nem necessariamente imposta por um líder nessa comunidade, mas é da própria organização entre as pessoas. Porque se eu permitir que o cara que matou o vizinho saia e viva normalmente, eu vou criar um universo que vai ficar impossível de viver. Então, na medida que a gente avança e vai se desenvolvendo uma sociedade cada vez mais complexa, nós vamos encontrando então soluções para isso, para esses problemas. Eu queria citar um exemplo aqui recente, né, porque o Dia de Ação de Graças recentemente, os americanos comemoram isso. Os americanos comemoram no final de novembro, que é um símbolo do sucesso dos americanos em ocupar as Américas e, enfim, a vida em comunidade deles que deu certo. Mas uma parte dessa história que não é contada é que antes, quando eles chegaram nos Estados Unidos, ou chegaram nas Américas, né, e começaram a se organizar, a primeira tentativa deles foi de uma comunidade quase que comunista. Algo do tipo, bom, vamos todos produzir, tudo que a gente produzir aqui a gente bota nesse cesto aqui, né, sentido figurado, mas a gente coloca aqui, e daqui vocês vão tirar aquilo que vocês precisam, cada um de vocês, se alimentar. Vendo como o incentivo é perverso. Você tem pessoas que são mais capazes que outras, pessoas não são iguais, não são mais fortes, não são melhores para outras atividades, mas aquele cara vai ficar caçando, ou vai ficar plantando, produzindo, colhendo, se dedicando ali à produção para que os outros comam e ele não tem nenhuma vantagem nisso. Então o incentivo perverso quase acabou com essas comunidades. Foi um nível de mortalidade altíssimo, as pessoas morreram de fome porque não tinha produção. Só depois que os americanos, algumas dessas comunidades, a gente está falando de comunidades que não necessariamente conversavam umas com as outras, né? São as primeiras pessoas a ocupar aquela região. Né? Então, só depois que eles instituem a propriedade privada, aquilo que você plantou e colheu é teu, é seu, você pode usar isso daí, você pode trocar com o seu vizinho, mas é seu, ninguém vai meter a mão, é seu. Começa o respeito à propriedade privada, aí está a base da prosperidade, né, do caso específico dos americanos. Então também, mais uma coisa espontânea. Eles estão percebendo que realmente não tem como a gente ficar aqui nessa comunidade onde todo mundo produz para todo mundo, porque a gente é morrer de fome. De fato, morreu isso. E um outro exemplo, já passando para o lado da economia, é o exemplo do dinheiro. O dinheiro é uma criação humana, mas ela não é uma criação humana no sentido de que alguma mente brilhante introduziu o dinheiro. Também não é isso. Não é que um rei muito sabido, ou sei lá, o líder de uma tribo teve essa ideia brilhante, falou, eu sei que vocês produzem ovos aqui, você produz leite lá, e outro cara produz, sei lá, tecido, onde é que seja e tal. Eu sei que vocês estão fazendo as coisas desse jeito aqui, mas não está dando certo. Por que vocês não começam a usar esses pedaços de papel aqui, ó? Eu faço para vocês, isso aqui para você. E aí vocês trocam os pedaços de papel. Imagina que loucura. Não, também não é assim. Né? A origem da moeda, a origem do dinheiro, está na percepção dos indivíduos de que a troca direta tem limitações. Se o cara que produz ovos e está disposto a consumir, quer consumir leite, ele bate a porta do vizinho dele, o vizinho dele não quer ovos, como é que ele vai fazer? Ele vai consumir leite? Ou então tecido lá no fundo, ele vai passar frio? Ou então o contrário, imagina o cara está lá, ninguém quer tecido dele, sei lá, já tem o suficiente, ele vai morrer de fome, não vai. Então, eu trouxe umas citações aqui, só para me nortear também, senão eu vou ficar aqui viajando. Eu trouxe uma citação do Menger,
Meng ele escreveu sobre moeda nos princípios, depois ele escreveu um artigo onde ele fala especificamente sobre moeda. Ele fala o seguinte: os indivíduos econômicos estariam obviamente se comportando de forma anti-econômica se, em todos os casos em que esse objetivo final não pudesse ser alcançado de forma imediata e direta, eles abandonassem completamente a moeda. Imagina, a gente, o cara não achou ninguém que aceitasse tecido, ele vai morrer de fome, ele desistiu, agora ele vai ficar com a casa dele lá, quente e com fome. Faz sentido isso. Então, a ação humana, tal como define também os austríacos, é uma ação de tentativa e erro. A gente está sempre buscando solucionar nossos problemas. No caso específico da moeda, o cara falou assim: realmente, existe um bem aqui que essa nossa comunidade geralmente aceita, ou é que é mais fácil de vender. Sei lá, o trigo, por exemplo, aqui a gente produz muito pão, então trigo. Então eu vou trocar a minha produção de ovos por trigo, não porque eu vou usar esse trigo, mas porque, não que eu vá produzir pão, mas porque eu sei que com esse trigo vai ser mais fácil eu trocar por leite, ou vai ser mais fácil eu trocar por tecido. Tem essas 4 coisas. Então, é daí que surge a troca indireta. Tá? Então, o trigo é um exemplo, o milho é um exemplo aqui nas comunidades dos povos incas, é um exemplo do milho. A gente tem exemplo do sal, tem exemplo do açúcar, tem exemplo do gado. Se a gente voltar no tempo e falar de algumas tribos africanas de 10, 20 mil anos atrás, que estavam usando conchas, que eram usadas como adereços, né? Então tinha um valorzinho entre eles, e daí eles passaram a utilizar como moeda, como meio de troca. Também, de novo, o ser humano agindo para solucionar seus problemas e não simplesmente, como o Meng está falando, o cara não vai desistir só porque ele encontrou uma dificuldade. É da natureza humana encontrar uma solução para os seus problemas. E eu até gosto de... Eu trouxe uma definição aqui de ação humana, obviamente pensando em Mises, né? E a ação humana é o seguinte: o ser humano age quando ele parte de uma situação de desconforto percebido em busca de uma situação de menor desconforto esperado, ou de maior conforto esperado. Eu gosto dessa frase, dessa definição, porque tem duas palavras-chave aqui, que é desconforto percebido e menor desconforto esperado. São duas coisas-chave para os austríacos. Primeiro, percebido, porque, óbvio, as minhas necessidades são diferentes das necessidades do meu vizinho, são diferentes das necessidades do outro e assim por diante. É óbvio que a gente sente fome, a gente sente frio, a gente precisa de um abrigo, a gente precisa de comida, mas o mesmo grau disso é diferente entre as pessoas. Tá? E na medida que a gente vai se tornando cada vez mais envolvido, mais complexa a vida da sociedade, daí também essas necessidades ficam cada vez mais complexas. Então só nós sabemos aquilo que nós esperamos. Só nós podemos dizer, olha, se estamos realmente numa situação de desconforto. É assim que a gente percebe, é isso que vai nos levar a agir. E a gente age porque a gente acredita que o resultado dessa ação, daí o menor desconforto esperado, é outra palavra-chave, o resultado dessa ação vai nos levar a uma situação melhor. Se a gente escolhe um caminho, não escolhe outro caminho. Mas, de novo, é a ação humana, é o indivíduo que está agindo. Hoje está completando exatamente 50 anos que o Nobel... Eu até falei isso para o Lucas quando ele marcou, que é exatamente dia 11 de dezembro de 1974 o Hayek foi premiado com o Nobel de Economia. Esses exatos 50 anos. E aí a gente poderia pensar, uau, o Hayek devia estar super orgulhoso, dando nas nuvens, o cara dando Nobel. E a primeira coisa que ele falou quando ele ganhou o Nobel era, pô, obrigado, valeu, mas olha só, se me perguntassem, eu ia falar para não criar esse prêmio. O Hayek falou o seguinte: o Nobel confere uma autoridade que, em economia, nas ciências econômicas, nenhum homem deveria ter. A primeira coisa que o Hayek fala quando ele recebe o prêmio. E por que ele fala isso? Ele está falando, olha, porque o economista é diferente das ciências físicas. O economista é um cara que influencia os leigos diretamente, porque ele está tratando de coisas que a gente vive no nosso dia a dia. Ele influencia, por exemplo, os jornalistas. Daí, vamos pensar numa coisa aqui, só para extrapolar isso que o Hayek está falando. Vamos imaginar que, não precisa nem imaginar, mas se quiser sair daqui direto no mercado, vocês vão ver que os preços estão altos.
Então, você chega lá, você quer fazer as comprinhas lá da sua semana e tal, aí tu chega lá nas frutas, tá super caro as frutas, muito mais caro do que, sei lá, 6 meses atrás, Aí você fala, pô, legal, beleza. Aí amanhã vocês ligam a TV lá no SPTV, no SE TV, né? Vocês ligam a TV e tá lá o economista, ou economista embaixo, que é escrito lá, né? Tá com o nome dele embaixo, economista. Aí o cara fala assim, tá vendo, os preços subiram, porque o empresário é ganancioso, o cara quer um lucro a qualquer custo, tá vendo? Então aí, ó, olha o poder que esse cara tem. Porque todo mundo, cada um de nós vamos ao mercado e a gente está vendo que os preços estão mais altos. Só que a gente não entende necessariamente a economia, é uma ciência complexa, a gente não necessariamente entende isso. E aí quando chega, imagina, se tivesse escrito ali embaixo, vencedor do Nobel da Economia, imagina, tava o cara falando que a culpa é da ganância, ou a culpa é porque uma coisa que o senhor André fala também é, não, os preços subiram porque os preços subiram. Então a origem do aumento de preços está porque o petróleo ficou mais caro. Mas o petróleo é mais caro, não é? Aumento de preço já. Os custos são mais altos, mas os custos não é preço. Então, a gente vai explicar uma coisa por ela mesma, para circular. Então, só para não deixar passar batida, a inflação é causa dela monetária, é o governo imprimindo dinheiro. Tá? Só assim que os preços podem subir. Todos os preços da economia podem subir. Se não, alguns preços sobem, outros têm que cair. Se vai todo mundo subir, mais dinheiro vai circulando na economia. Tá bom, e aí o discurso dele, o Hayek, o discurso dele virou um artigo super conhecido, vamos chamar a pretensão do conhecimento. Tá? E aí o Hayek fala assim, qual que é o problema econômico? O principal problema econômico? Se tem alguém aqui da área de economia, alguém que assistiu já uma aula de introdução à economia, só para o direito também já deve ter assistido, o professor sempre fala assim, qual que é o principal problema econômico? É a escassez. Os recursos são escassos. É verdade, os recursos são escassos. O que a gente faz para alocar esses recursos? Qual a melhor forma de alocar recursos escassos? É sempre esse é o primeiro questionamento que a gente vê em qualquer aula de economia. E aí o Hayek vai longe, ele fala assim, olha só, o problema é a utilização de um conhecimento que não está disponível na sua totalidade. Porque ele fala assim, olha só, o conhecimento das circunstâncias sobre as quais nós temos que agir, ele não existe de forma concentrada, integrada. São só uns pedaços dispersos de conhecimento, incompleto, muitas vezes contraditório, que está distribuído entre cada um de nós. Cada um aqui tem um conhecimento sobre as circunstâncias. Cada um aqui tem, cada um tem nesse sentido uma vantagem sobre os demais, porque tem um conhecimento um pouquinho maior sobre um determinado assunto, em qual você se especializa, enfim, você se torna melhor que outras pessoas que se especializarem em outras coisas. Então, o conhecimento, daí, como é que a gente faz para concentrar isso tudo? Colocar lá o cara lá no Palácio Brasília para tomar a decisão por nós. Primeiro, ninguém sabe qual é o nosso problema. E segundo, que nem tem o conhecimento necessário para tomar essas decisões. São os conhecimentos de particulares, de tempo e lugar. É um conhecimento, eu quero dizer, um conhecimento tácito. É um conhecimento que não está formalmente expresso. Não dá para você colocar isso em dados, em estatísticas. Sabe? Não é uma coisa que você pode fazer uma regressão aqui e fazer um super estudo econométrico e vai chegar a um resultado. Não tem como. Só. Imagina, você lá no seu bairro conhece tudo melhor do que o prefeito da cidade, com certeza. Imagina do que o presidente. Tá? Então, em duas palavras, o problema é a dispersão do conhecimento e a alocação dos recursos. Tá? E aí o Hayek fala o seguinte, olha só, tá bom. Só que a ciência econômica, tal qual ela avançou, tal qual vocês aí estão dando esse nome, inclusive, ela só obscureceu o problema, ela só tornou a coisa mais difícil. Porque eles tentaram fazer na economia, nas ciências sociais, economia, uma ciência social, o mesmo que fizeram nas ciências físicas. O professor também falou já isso em sala de aula, eu adoro esse exemplo, que são os economistas de jaleco. Sabe? O cara que está preso num laboratório, o cara está testando um monte de fórmula, equação, ele está buscando aquelas constantes. É o economista de jaleco, como se ele vivesse no laboratório e tal. Esse cara ele vai encontrar a resposta certa e exata para os problemas da sociedade. E é esse cara que está sugerindo políticas. Como se fosse simplesmente seguir uma receita de um manual de culinária para resolver os problemas sociais. É isso que o Hayek está falando.
Tá? Só que o problema é que o conhecimento científico não é todo tipo de conhecimento que é relevante, que interessa. Não importa só o conhecimento que vocês conseguem colocar numa planilha de Excel. Se fosse só isso, era só a gente juntar lá no órgão de planejamento central, a gente cria uma instituição, um instituto, o que seja, a gente junta as pessoas mais brilhantes da sociedade, né, as melhores cabeças, né, ou então, por que não, a gente faz isso a nível internacional, vamos criar uma organização globalista que vai tomar conta do mundo inteiro. Já fizeram, inclusive. Mas não é esse o tipo de conhecimento que é importante, que é relevante. E aí o Hayek fala o seguinte, tá bom. Isso não é uma crítica à ação planejada. Porque muitas vezes a gente pode extrapolar essa crítica que o Hayek está fazendo, a tentativa de se concentrar conhecimento para daí tomar decisões por esses entes governamentais, mas pode achar que isso é uma crítica à ação planejada. Não é. Toda ação é planejada nesse sentido. O ponto é que a gente pode planejar isso de forma centralizada, a gente pode tentar planejar isso de forma centralizada ou de forma descentralizada, onde cada um de nós tomamos nossas decisões com base naquilo que a gente sente, a gente percebe, né, que é a palavra que eu usei, e com base naquilo que a gente espera. Tá. Então, a gente vai deixar isso para um planejador central, para um punhado de burocratas, as melhores mentes, né? O Hayek fala que isso não faz sentido. Tá. E aí a gente pode até pegar alguns exemplos, sei lá, só para ilustrar um pouquinho, falar da China comunista, quando os comunistas na China decidiram que um grande salto adiante, esses planos plurianuais, aí cada lugar tem um nome diferente, a tentar fazer aqui no Brasil, sempre tenta na verdade, lá na China comunista fizeram o que ficou conhecido como um grande salto adiante. Basicamente eles falam assim, olha só, a gente está falando da China de décadas atrás, é uma comunidade agrícola, basicamente. Tipo assim, vocês vão plantar isso daqui e o que vocês plantarem, vocês vão entregar para o governo e o governo daí se distribui para vocês. Tá? Esse é o grande salto adiante. A gente está falando da China milenar. Os caras viveram milhares de anos plantando, colhendo e comendo. São milhões, são dezenas de milhões de chineses mortos de fome, cara. Ou pega o exemplo da União Soviética na Ucrânia, Holodomor, mesma coisa. Basicamente o governo soviético batia a porta lá da população ucraniana e falou assim, o que vocês produziram aí? Tanto é meu. Mas os incentivos aqui para produzir e tal, vocês ficam colocando um monte de dificuldades para a gente produzir, a gente não está produzindo tanto assim, não, tudo é meu. Daí eu vou distribuir para vocês. São milhões, dezenas de milhões de pessoas mortas de fome. E a gente está falando da Ucrânia. A Ucrânia é um dos lugares que mais produz alimentos no mundo, tá? Não é qualquer região, é um lugar fértil para a produção. E as pessoas morrem de fome. O ponto é, como você falou, não é uma questão cultural, é uma questão de organização. A gente está colocando todo o planejamento nas mãos de um cara, 2, 3, 10, 50, 100, que seja, para uma população de milhões de pessoas. E aí é legal, uma das coisas que eu gosto muito da escola austríaca, e é talvez um pouco diferente de outras escolas de pensamento, é que a escola austríaca, o Hayek fala isso, é uma escola muito humilde, no sentido de que, cara, a gente não conhece as coisas que a gente está se propondo a fazer, e por isso é melhor de deixar cada um tomar as decisões. Depois ele escreveu um livro sobre isso também, a arrogância fatal, é a arrogância das outras escolas de achar que eles podem planejar as coisas, porque eles têm o conhecimento, eles têm as melhores fórmulas, as melhores teorias. Então nós tomamos as decisões por vocês, e é fatal, literalmente fatal, porque até esses exemplos aqui mata as pessoas. Né? E aí é muito divertido isso de humildade. Eu falo, o Hayek, o cara falou assim, o conhecimento é infinito. E se o conhecimento é infinito, mesmo o cara mais inteligente, vocês podem pensar na sala de aula de vocês, de cada um de vocês, é sempre aquele cara que se destaca, tal, o cara vai muito bem nas provas e tal. Mesmo esse cara que é o mais inteligente, o cara mais dedicado e tal, é o cara mais bem informado. Esse cara é um ignorante completo, ele não sabe nada. Claro, o conhecimento é infinito, não tem como saber. Se não deixar na mão dele as decisões da vida de vocês, não faz sentido. E aí o Hayek está falando, a gente está agindo num ambiente de incerteza. A gente não tem como saber com perfeição o resultado das nossas ações. A gente
gente pode conjecturar, mas a gente não sabe com certeza o que vai acontecer. Porque tudo está mudando o tempo todo. E aí fala assim, ó, se o problema econômico da sociedade é uma questão de se adaptar às mudanças, das circunstâncias particulares de tempo e lugar, me parece evidente que as decisões fundamentais devem ser deixadas a cargo de pessoas que estejam familiarizadas com essas circunstâncias. Lembra o carinha lá vocês conhecem o bairro de vocês melhor que o prefeito, melhor que o presidente, o governador? Que possam conhecer diretamente as mudanças relevantes e os recursos imediatamente disponíveis para lidar com elas. Então, se tem uma geada lá no interior do Rio Grande do Sul, e que o presidente brasileiro, o ministro da Agricultura, ele que vai tomar as decisões? Não, é o gaúcho, o cara lá embaixo que sabe o que tem que fazer. Se ele vai ficar esperando a decisão, e o pior, não é que ficar esperando a decisão, é que ele não pode tomar aquela decisão. É isso que a gente está falando aqui, entre a diferença do planejamento centralizado e do planejamento descentralizado. É óbvio que isso não significa, tá, pessoal, que a gente não possa apontar caminhos dali. Né? A ciência econômica, tal qual a entendem os austríacos, é uma ciência, como eu falei no começo, baseada numa cadeia de lógica, de causa e consequência. Tá? Então, a gente consegue dizer, a partir de uma cadeia lógica, quais são as consequências de algumas decisões do governo. Por exemplo, a gente está falando, preço máximo e preço mínimo, esses são exemplos clássicos também da produção econômica que vocês provavelmente já viram. Né? A gente sabe quais são as consequências disso. Por uma questão de lógica, a gente pode ver as forças de mercado, oferta e demanda, elas interagem entre si e vão determinar um preço. Dado as pessoas que têm tanta coisa a ofertar, as pessoas que têm tanta demanda de tanta coisa. Isso vai gerar um preço né, de mercado. Tá? Se a gente estipula um preço mínimo para isso, vamos começar com o preço máximo, a gente estipula um preço máximo para isso. O que acontece com o preço máximo? O cara que está ofertando os bens, o preço máximo, ele não tem um incentivo para ofertar aquilo. Ora, se o meu custo de produção é muito maior do que o preço máximo que eu posso cobrar, então eu não vou ofertar tanta coisa assim. A gente pode pegar o exemplo, sei lá, aqui no Brasil, dos fiscais do Sarney. Tinha lá o tabelamento de preços, tá bom, o que aconteceu? Tá, legal, o Sarney super bem intencionado, ele queria acabar com a inflação, bem intencionado, deixar que fosse subindo muito rápido os preços e tal, beleza, e aconteceu o quê? Filas e bolas vazias. Não tinha nada para comprar. Porque não vale a pena produzir. Só isso. Não é que o cara é malvado. É que simplesmente. Lembra o exemplo dos caras lá da ação de graças lá? Pra que eu vou? Não faz sentido. A mesma coisa a gente extrapolar isso no inverso, na verdade, a gente fala de preço mínimo. Então, essa é a mesma coisa. O cara que está demandando, se aquele bem que ele está demandando está caro para ele, que é um preço mínimo, ele não está disposto a pagar tanto aquilo, ele não vai comprar. O que a gente tem? Fila de desemprego. É o salário mínimo. Então, já chegando no final, eu só gosto de frisar isso, vocês falam isso também no Ação Humana, ele fala isso. A economia não é para mim é uma ciência que não faz juízo de valor, não é papel do economista fazer juízo de valor. As questões que a gente está trazendo aqui não são questões muito morais, elas são questões de lógica. Né? Não é porque, tudo bem, é imoral. Moço é roubo, sim, tá bom, é imoral, mas o ponto é que quando a gente quer dizer de moral, não é que é imoral entregar o poder a uma pessoa que vai tomar as decisões pra gente. É que em questão de lógica, isso vai gerar uma má alocação dos recursos. Esse é o ponto. E só pra gente fechar, obviamente, como é que a gente faz para transmitir então essa informação? Só porque a gente não sabe das informações, como a gente faz para transmitir isso? Porque como é que essas informações chegam pra gente? As informações relevantes das quais a gente tomar, a partir das quais a gente toma decisões. É o sistema de preços, o Mike fala. O cérebro antigo dele também, o uso do conhecimento na sociedade, está defendendo um sistema de preços. Ele fala, o principal aspecto desse sistema é a economia de conhecimento com que ele opera. Ou o quão pouco os participantes individuais precisam saber para ser capazes de tomar decisões corretas. Então, por meio de um certo tipo de símbolo, um número, preço, apenas a informação mais essencial é transmitida. E apenas para aqueles que estão interessados. Né? Então, teve uma geada no Rio Grande do Sul e agora está mais caro os bens agrícolas aqui.
Não importa que teve uma geada lá, não importa que a estrada ficou bloqueada. A gente pode pegar um exemplo recente aí, que um navio encalhou no canal de Suez. Então o preço do petróleo aumentou porque não estava com descolar a produção do Oriente Médio. Tá, e aí? Não importa. O que interessa é o quê? O preço do petróleo aumentou. É isso que interessa. É essa informação que eu vou usar. A causa disso é o que o Raio está falando. A gente não precisa saber. Tá bom. Tá bom. Tem mais tempo? Tá, só para fechar, porque eu ouço isso direto também. Só para fechar, para falar um negócio mais atual aí. Vocês devem ter ouvido isso também. Se vocês se identificam com a teoria liberal, vocês vão ouvir, ou já devem ter ouvido. Se vocês não se identificam com a teoria liberal, às vezes vocês são as pessoas a falar isso. Que é o Deus Mercado. Vocês defendem o Deus Mercado. Deus Mercado. Me parece exatamente o contrário isso. A gente está falando do Hayek aqui, o cara que está apontando a arrogância fatal dos caras que defendem o Estado, defendem a ação planejada, e ele está falando, não, nós não sabemos as coisas. Ao contrário, ele está defendendo o mercado justamente porque ele não tem conhecimento. O mercado é Deus. Ao contrário, os caras agem como se o Estado fosse Deus. Como se o planejador central tivesse todas as informações, não tem, tivesse todo o conhecimento, não tem, é impossível. Então, quando eu ouço essa história de Deus mercado, eu acho uma coisa que faz pouco sentido, não parece mais o contrário. Acho que é Deus Estado aí, que vocês estão defendendo aí, estão exercitando por nós. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado. Nós vamos abrir 15 minutos para perguntas, caso alguém tenha. Por favor, levante o braço. Perguntar você sobre o aspecto atual, que é o que o Brasil está querendo se desenvolver no sul com a Europa. Será que vai trazer uma visão melhor do liberalismo econômico? Será que vai atingir melhor essa ideia para o Brasil? O que é que o senhor acha sobre essa questão? E também nos Estados Unidos trouxe uma contraproposta com a criação da nova moeda. Se de fato isso pode acontecer de aumentar-se mais aqui, a economia possa decair, ou então essa medida extremou um pouco, vai dar norte para o Brasil se desenvolver novamente, e o que eu estou perguntando. Por isso, não sei livre comércio já muito tempo temos tendência maior o mercado, mais a potencialidade de especialização e mais especialização, maior a produtividade. Se estamos numa ilha com 500 pessoas, precisamos fazer muitas coisas também se não estamos especializados. Quando falam pessoas, assim, o aspecto que talvez é um pouco diferente que se pensa normalmente, porque teve um período onde se lamentou sobre o aumento da população. O aumento da população vai entrar numa situação de escassez. O contrário aconteceu. Mais pessoas que comunicam, que fazem negócio, mais prosperidade. Assim, os únicos 20, 30 anos, por exemplo, China, outros países da Europa do Leste, entrou no mercado mundial, aumentou drasticamente o padrão da vida. Assim, neste sentido, é uma boa coisa. Maior mercado, maior também a potencial de especialização. Mas, infelizmente, a agricultura, por exemplo,
conta em quase todo o mundo como setores mais regulamentados, mais controlados. Tá? Assim, isto eu discuto porque na Europa foi implantada a política agrícola comum, né? Com muitas regulamentações, com muitos subsídios, com muitos controles. Assim, mesma coisa que é bom e ruim no mesmo tempo, porque outro exemplo é o NAFTA, em México, Estados Unidos e Canadá. Né? Claramente aumentou o mercado, aumentou a integração, mas ao mesmo tempo chegou com livros deste tamanho de recomendações. Né? Quantas milhares de páginas, exatamente, né? Imagina assim, é semelhante como foi explicado nos impostos, né? Uma confusão total, em que se podia fazer bem simples, né? Assim, simplesmente você pode fazer negócio com o que você quer, não tem alfândegas, não tem tarifas, não tem controle, além de algumas coisas bem limitadas, armas, etc., coisas biológicas perigosas, e o resto é livre, é tudo de fazer. Né? A solução é simples. Né? Eles sempre pensam que precisamos liberar o mercado. Assim, simplesmente deixar o mercado já é livre, o mercado em si é livre. Assim, eu estou em favor, né, desta cooperação, mas também não sou totalmente satisfeito por causa deste intervencionismo que é muito brutal, especificamente na Europa. Né? Por exemplo, foram subsidiados na Europa a produção de leite. E um excesso de leite. O que fazer com o leite? Vamos estocar o leite. Como estocamos? Assim tínhamos um lago de leite, depois foi transformado em manteiga, depois chegou a montanha de manteiga. Agora, esta montanha de manteiga não podia manter para sempre. Agora, eles venderam esta manteiga a preços totalmente baixos para o terceiro mundo, para a África. Quando algum ditador em África que queria ganhar a seleção, me manda esta manteiga para destruiu a própria agricultura de leite neste país. Esse é um exemplo de absurdidade. Né? Assim como eu falei, se você olha como austríaco ao mundo, né? Você descobre uma leitura depois a outra. Né? Imagina-se que, olha, o meu amigo do estúdio, ele estudou direito, um dos melhores exames. Mas ele é um pouco de seguridade. Ok, vou ir no Ministério da Economia da Alemanha. Ok, tudo bem, passou este concurso, um pouco tempo era bem avançado. Eu encontrei no que estou falando. Ele falou, eu só preciso observar o preço de açúcar quando estão necessárias intervenções no preço de açúcar. Que absurdidade. O mercado consciente é muito melhor, muito mais fácil para o açúcar. Sempre um grande problema com importações próprias. Assim, agricultura, estuda a agricultura um lugar absolutamente ruim. E outro é educação. Estuda a educação, ver como funciona o Estado e o setor de saúde. São todos exemplos máximos de intervencionismo para estudar como coisas acontecem. Deixa eu só comentar rapidinho sobre esse acordo do Mercosul e União Europeia. Acho que a representante da União Europeia esteve aqui
recentemente na América do Sul, no Uruguai. Eles se reuniram lá e apresentaram um novo acordo de livre comércio. Um novo acordo de livre comércio. E aí, obviamente, o pessoal daqui adorou, porque é basicamente abrindo o mercado europeu para exportações daqui da América do Sul, que são exportações de bens agrícolas no geral. Tá? E o ponto é, como o professor estava explicando, é que na Europa tem muito subsídio e tem muita regulamentação, principalmente no setor agrícola. Então, os europeus não estão satisfeitos, os franceses, principalmente, não estão satisfeitos. O Macron é um cara que já falou publicamente que ele é contra o acordo justamente por causa da questão agrícola, mas eles não estão dispostos a tirar as regulamentações. E esse é o meu ponto, a minha crítica, a acordo de livre mercado, a livre comércio. O que é livre comércio? É eu poder trocar com quem eu quiser o que eu quiser. Então, um acordo de livre comércio é muito simples. Ele tem, sei lá, quantas palavras tem isso? Você pode trocar com quem você quiser, o que você quiser. Como? Você está falando de acordo na América do Norte, tem 2.000 páginas. É regulamentação. Agora você, vocês têm, tudo bem, vocês têm acesso ao nosso mercado, só que vocês têm que ter esse calhamaço de regulamentação para seguir aqui. É basicamente padronizar a regulamentação. Então, o meu ponto é que esses acordos de livre comércio, eles têm muito pouco de livre comércio, eles têm muito de acordo. O cara falou assim, a gente vai ceder um pouquinho aqui para vocês adotarem, para vocês comprarem os nossos produtos. Tá? E atrás de tudo isso tem esse monte de regulamentação, que a gente tem que defender o meio ambiente, e sei lá, a população brasileira é alérgica a produtos europeus, então tem que ser entrar só um pouquinho, não pode ser tanto assim, qualquer coisa de desculpa que eles encontram para isso. Então essa é a explicação do porquê que eles. Por que o acordo está demorando de sair e por que esses acordos em geral são problemáticos. Aí você falou também da moeda dos BRICS. A ideia de competição entre as moedas é ótima. Né? Agora, a gente está falando que você sabe que é a presidenta do Banco Central, do Banco do CEF. É ela. Sabe quem é ela? Eu gosto da ideia de uma competição entre moedas, mas a gente está falando de Rússia, China, Brasil, esses países que a gente está falando. A gente está falando de duas ditaduras. E o Brasil, ditaduras e meias. Então, sei lá, para nós brasileiros, que a gente está no olho do furacão, é preocupante. Alguém tem outra pergunta para fazer? Assim, professor, o senhor falou da questão da energia, né, na Alemanha. Eu estudei bastante um pouco sobre esse tema, assim, pela minha própria formação e tal. Como é que o senhor poderia explicar, assim, do ponto de vista que o senhor, como cidadão também, né, alemão e tal, por que houve esse interesse, assim, de mudança, né, radical, assim, do sistema? Porque, por exemplo, a promessa que existia nos anos 50 e 60 era que a energia nuclear ela seria a prosperidade da humanidade, né? Porque, por exemplo, eles consideraram, a partir daquele momento ali, não só para criar bomba, né? Jogar na cabeça dos outros. Então, por que a Alemanha ela teve esse efeito, assim, de ser o carro-chefe? Inclusive, ela é a maior impulsionadora do movimento anti-energia nuclear, né? Tanto na Europa quanto no mundo inteiro. Inclusive, as maiores fundações que tratam a respeito desse tema hoje estão vinculadas à Agenda 2030, né? Por isso, ela foi uma das principais impulsionadoras do carro elétrico, por incrível que pareça, né, também. Assim, por que isso não gera um desconforto, assim, não gera uma revolta na população alemã? Porque, por exemplo, hoje, com a guerra da Ucrânia, o Nord Stream 2 e o 1 foram totalmente dinamitados, né? Não existe mais. E aí, ela não tem mais o gás russo, certo? Então, como é que acontece esse movimento, assim? O que se espera? Porque a gente vê na televisão que, não, tá tudo certo, tá tudo bem, né? O inverno chegou e aí o povo tá lá se lascando no frio e aí o que se fala, assim, do ponto de vista? Eu sei que do ponto de vista da escola austríaca isso não deveria existir, né? As empresas lá deveriam ter a liberdade de escolher qual era a melhor forma de se alimentar, a sua malha energética e tal. O que o senhor poderia falar a respeito desse? Isso se pode explicar com
como funciona a política. O Rousseff é um bom exemplo. Você pode ter um fracasso total e vai avançar. Na empresa, quando você tem uma falência, você sai do mercado. Lula voltou. E agora, um outro exemplo, às vezes, estes políticos ganham por 1-2 pontos de porcentos. Mas o efeito é enorme. Agora você, por exemplo, em a situação política da Alemanha, vou explicar rapidamente. Nós tínhamos 2 grandes partidos, a União Social e Cristã, mais conservativa, mais orientado pelo mercado livre, Adenauer, etc. E o social-democracia, os grandes partidos. Mas também tinha como terceiro partido os liberais, FDP. E por muito tempo o FDP foi este partido que podia selecionar a coalição. Muito tempo era com a União, mas fez a União, que já era no mercado, mais liberal, mais pro-mercado. E quando tinha a social-democracia no poder, precisava como coalição para ganhar a maioria no parlamento, como o sistema que precisava os liberais, e assim o FDP fez que o socialismo foi moderado. Agora surgiu, nos anos 80, mais ou menos, o Partido dos Verdes, um movimento social, ecologismo, salvar o clima e todas essas coisas. E deu uma Bíblia, os limites do crescimento econômico, e eram figuras exóticas, bastante exóticas. No meio tempo, quando eu estava professor na Alemanha, já se podia ver quando os verdes entraram, era vestido antigamente, como pessoas propostas, etc., natureza, etc., bem simples, nada de chique, etc., sobre isso, foi um pouco ridiculista. Mas ganharam passo a passo uma certa porcentagem, 5%, depois 10%, e agora eles tomavam o papel de coalição. E agora o Merkel, o chanceler por 16 anos, tomou os verdes em vez dos liberais na coalição e praticou uma política ecológica. Para mim, o grande desastre do novo século, depois do 2005, é a política de chanceler Angela Merkel, que agora publicou sua autobiografia. Quantos anos são? Eu vou roubar, internet download. Mas isto é, como você vê, que são coisas institucionais do processo político, tem nada a ver com racionalidade, e eles querem poder. Eles tomam, vamos dizer, convidam um diabo para manter o poder. Isso explica. E como você falou, a grande maioria da população é contra. Grande maioria. Como na França, você mencionou a mesma coisa. Grande maioria contra a política de Macron. Acho que são os novos malthusianos. Eles acham que a humanidade vai acabar se a gente não seguir o que eles estão dizendo que a gente tem que seguir. É isso que eles acham, então eles têm que defender o meio ambiente, senão nós, seres humanos, gananciosos e individualistas, vamos nos matar. Então, sorte a nossa que chegaram aí os verdes para nos salvar.
Né? E eles estão dominando aí a agenda 2030 que você citou, eles dominam, toda essa ideologia faz parte dessas políticas globalistas que estão norteando muito do que está sendo feito, principalmente da Europa para o resto do Ocidente. Né? E é isso. É uma necessidade de uma mudança de sistema para que a gente não deixe de existir. É isso que pensam os verdes. Eles sabem que isso vai matar os outros de frio, matar os outros de fome, isso vai controlar a agricultura para poder controlar a emissão do metano das vacas, eles sabem, então faz parte, né? São os neomalthusianos. A gente tem que fazer sacrifícios, que nem os povos lá atrás, né? Fazer os sacrifícios dos reis agora é que quantos por cento da população eles acham que tem que reduzir nesse sentido para que a gente não morra e não destrua o planeta. E isso chega de vários jeitos, não chega só por controle da forma como se produz energia. Eles sabem que produzir energia por um pirulito de vento lá produz muito menos energia do que uma usina nuclear, eles sabem disso. Mas não é só isso, eles têm controle de natalidade que eles fazem, todas essas questões relacionadas também a temas do tipo, as mulheres na Europa não estão tendo mais filho, a natalidade na Europa está sendo reduzida. Né? Acho que a gente estava até vendo recentemente, na Inglaterra, o homem mais comum hoje é um ramo. Os europeus não estão tendo filho. Então é isso que os verdes querem, eles querem controlar o tamanho da humanidade, porque assim eles acham que vão defender o planeta. Para isso eles querem muito poder. Uma salva de palmas para os colegas. Agora o terceiro painel